Então vamos continuar nossas historinhas do Velho Oeste sobre como as pessoas conseguem criar suas próprias instituições, sua própria governança, seus próprios sistemas de resolução de disputas sem interferência estatal e como o Estado depois chegou e estragou tudo. Nesse episódio, a corrida do ouro, direitos de mineração e de água também no Velho Oeste americano. E caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo, ele é uma parte de historinhas do livro Not So Wild Wild West, que é um livro sobre histórias dos colonizadores, dos desbravadores do Velho Oeste americano, onde você não tinha estado ou tinha muito pouco, e as pessoas têm essa ideia de que era tiroteios e todo mundo resolveu o negócio na treta e tudo mais, e não, na verdade, numa área extremamente pacífica, e justo porque as pessoas tinham que resolver e tinham a liberdade de resolver os seus próprios problemas e criar suas próprias estruturas, elas criavam estruturas muito melhores do que o Estado conseguia fazer, e depois o Estado chegava para tentar fazer alguma coisa e escagalhava com tudo. O caso da corrida do ouro nos Estados Unidos é um excelente exemplo porque você tem literalmente dezenas de milhares de pessoas se mudando para áreas relativamente pequenas, tretando em cima de ouro, ok? Não é, a gente tá falando coisinha assim, coisa séria, valores muito altos e com um vácuo institucional bem grande. Porque assim, vamos lá, historinha. Em 1848, alguns dias antes do fim da Guerra do México, foi feita a descoberta de Sutter Mill. Se você procurar no Wikipedia, você vai encontrar bem a historinha e tudo mais, mas resumidamente, um cara estava num lugar chamado Sutter Mill e descobriu, pera, tem ouro aqui. E daí eles começaram a prospectar um pouco mais ao longo das semanas e perceberam, cara, tem ouro pra caramba ao longo da Califórnia inteira. Bicho, isso vai ser legal. E a população da Califórnia em 1848 era 14 mil pessoas. Isso é mais ou menos o que eu vou conseguir de visualizações em 2 ou 3 horas desse vídeo. Então, assim, era muito pouca gente. Então, a maior parte da terra não tinha donos e você tinha um monte de gente, então, vindo para procurar minérios, procurar áreas que não eram alocadas, não tinha certificado, não tinha cartório, não tinha escritura, não tinha nem o cartório para você fazer a escritura. E até 1866, essencialmente não existia lei que dizia sobre direitos de mineração. Então, era mato, literalmente. Como é que você faz pra minerar? Cara, não tem lei. Vai lá e minera. Ah, e se tiver uma treta? Eu não sei. Não tinha nada. A galera tinha que resolver isso do zero. E você tinha uma migração fortíssima indo pra lá. Você subiu de 14 mil pessoas em 1848 para 223 mil pessoas em 1852. E lembre-se que para você chegar na Califórnia naquela época, cara, era um rolê, cara. Era uma viagenzinha meio longa, meio complexa. E você tinha imigrantes, não só de todos os Estados Unidos, mas da Europa, vindo de várias culturas diferentes, vindo de vários países diferentes, com várias línguas diferentes, todo mundo correndo para ir lá minerar ouro na esperança de ficar rico e tudo mais. Então, você não tinha exatamente uma homogeneidade tão grande assim. Algumas coisas você até pode dizer, tá bom, aqui de maneira geral a maior parte da galera é católica ou cristã, nem católica, porque você vai ter um monte de protestante lá no meio, não é nem católico, seria cristão. Ok, mas você não tinha tanta homogeneização assim, então difícil das pessoas se encontrarem, é difícil você criar ali, só que você tem um grande incentivo ali pra você criar instituições que é, mano, a gente precisa resolver isso logo, a gente precisa minerar logo. Então você precisa reduzir a quantidade de conflito, por quê? Porque o que você quer é maximizar o tempo que você tá minerando, você quer maximizar o tempo em que você tá prospectando por ouro. Tempo que você perde perdendo, que você perde judicializando as coisas, tempo que você perde tendo que alocar as coisas, tempo que você perde com disputas, é dinheiro perdido, e é muito dinheiro, porque existia também a preocupação de encontrar a mother lode, que era o grande veião, que era, não, quando você encontrar aquilo, meu Deus do céu, cara, é ouro mesmo, então você quer focar nisso logo. Então, portanto, cria os incentivos para um sistema de justiça simples e barato, até porque muita gente não tava ganhando dinheiro lá, só tava gastando um monte e não encontrando ouro, então também você tem incentivos para criar um sistema de baixo custo. O que acontecia na prática? Você tinha áreas que concentravam os campos de mineradores e cada uma delas criava o seu sistema. Eles largamente se copiavam, eles largamente se inspiravam uns nos outros e algumas influências culturais existiam. Os autores apontam que a influência cultural que mais pesou em como resolver o sistema de alocação de propriedade e resolução de disputas era primeira apropriação, certo? Direito lockeano, que é o que inspira depois direito libertário, certo? Se uma coisa não tem dono, o primeiro a colocar aquilo em trabalho se torna o proprietário daquilo. Qual área, qual espaço, qual item? Bom, aquilo que ele trabalhou. Então, se você chegar numa ilha gigantesca e colocar uma bandeira, você não é dono de porcaria nenhuma. Você tem que, de fato, ir lá e trabalhar alguma coisa. Isso era uma coisa que acontecia bastante, mas depois você tinha vários sistemas criados em cima disso. Então, o que era? Bom, o minerador
Resumindo bastante, eles contam várias histórias de alguns sistemas diferentes, mas resumindo bastante, minerador fazia uma descoberta, alegava, isso aqui é meu, notifico todo mundo aqui do campo, porque honestamente, por que eu preciso notificar, tipo, o governo americano? Eles estão lá em Washington fudendo a vida das pessoas e genocidando índios, porque eu só preciso realmente notificar a galera que tá aqui ao redor, ok? Eu notifico todo mundo, coloco as estaquinhas, eu jogo as ferramentas em cima, que foi as coisas que eles descobriram. Como é que você aprova que alguém, que ali tem um dono? Eu jogo as ferramentas em cima. Bom, então se alguém vê as ferramentas em cima do lugar ali, não, ok, tem alguém que é dono disso aqui. Nossa, nunca iam respeitar isso. Cara, aparentemente funcionava pra caramba. Mas como é que você sabe que alguém não tava mexendo nas ferramentas de alguém? Bom, aí você já tem outra pessoa que poderia chegar no lugar e falar, não, isso aqui na verdade é meu. Como? Bom, então, eu notifiquei a galera que isso aqui era meu, todo mundo conhece, e a gente tem, dependendo do caso, até registros escritos disso e tudo mais. Então, assim, você tá invadindo minha terra e agora a gente precisa resolver isso. Como é que era a resolução de disputas? Bom, isso é outra coisa também pra gente entender. Volta e meia a galera pensa assim, como é que você faria justiça sem Estado? A galera pensa assim, um juiz, certo? Ganhando aquele puta super salário num tribunalzão, com um monte de juízes de apelação em cima e tudo mais, e tem que ser isso. Não, cara, não tem nenhum problema 10 pessoas concordarem que se tiver uma disputa entre duas delas, os outros 8 podem ser o júri e resolver essa disputa. Que era basicamente o que acontecia. Então, eu alego isso. Bom, então vamos lá. Chama a galera, certo? Então, a gente tá aqui, é só dar um berro. Ô, Smith, o cara que tá sendo arregando com o negócio aqui, vamos resolver. Tá bom, junto o negócio, o que aconteceu? Bom, tá aqui as provas, tá aqui, não sei o que, tá, beleza, júri, beleza, fechou. Antes de terminar de ferver a água pra fazer o café, tá resolvida a disputa. Eles tinham esse sistema, tanto que tem uma citação lá dentro que diz que era de um dos participantes, que o cara dizia que a velocidade de resolução de disputas, a velocidade de justiça e punição era tão grande que simplesmente não valia a pena cometer crimes. Tanto que os registros são bem claros, a criminalidade, o nível de violência nesses campos e nas cidades de mineradores e tudo ao redor ali era baixíssima. Mas tem os tiroteios de Velho Oeste e tudo mais, né? Bom, claro, quando você vê isso nos filmes, né, você precisa de uma história pros filmes, porque se fosse só um documentário da galera minerando ali, ia ser um filme meio chato, certo? Mas o que você tinha era um baixíssimo nível de violência, mesmo com várias jurisdições diferentes. E inclusive o livro aponta que não só você tinha jurisdições e sistemas diferentes em cada campo, mas você também tinha nas pousadas, você tinha nas cidades, você tinha nos bares, cada um tinha vários sistemas diferentes e funcionava, sabe? Muitos juristas falam, não, mas a gente tem que ter um sistema padronizado, porque senão vai virar loucura. Aparentemente, não. Se as pessoas sabem os sistemas, ou elas sabem perguntar, ou ter algum jeito que mostre o que é, ou alguma coisa que você razoavelmente espera, já dá pra funcionar, e não tem nenhum problema em você ter vários sistemas diferentes. A coisa funcionava muito bem, níveis muito baixos de violência, e uma migração muito grande. Então, ok, existia um atrativo, a coisa funcionava. E esse também é um daqueles princípios econômicos que a galera leva a sério, exceto pra uma coisa onde parece que não vale. Tipo, competição é sempre bom, exceto em jurisdições. Aí não. Por quê? Não, porque aí não. Sabe, aquela coisa, não, monopólio é sempre ruim. O Estado é um monopólio. Não, aí entendeu? A galera parece que joga leis econômicas para fora da janela conforme a conveniência. É bom você ter competição de jurisdições, justamente porque as melhores se destacam, as piores vão para trás, e ou elas sacam isso e copiam as melhores ou tentam se adaptar, ou elas vão falhar economicamente, porque o sistema de justiça deles, o sistema de alocação de direitos de propriedade, de resolução de conflitos e de defesa, simplesmente não funciona, então a galera vai embora. Então é muito bom você ter essa competição, até porque isso acelera a taxa de inovação. Se você tem 1000 lugares diferentes competindo por fazer regras, você rapidamente tem a possibilidade de regras boas surgirem, porque, cara, é a lei dos grandes números, certo? Se você tem 1000 grupos, 1000 acampamentos tendo ideias, em toda a probabilidade, nos próximos 6 meses, 2 ou 3 vão ter alguma ideia fantástica e o resto simplesmente copia. Isso é muito melhor do que cada um eleger os seus representantes, daí eles vão para um congresso, daí eles debatem, e daí tem que ver com o presidente, e daí tem lero-lero, e nunca vai para lugar nenhum, certo? Você tem uma velocidade de evolução muito mais rápido. E, inclusive, existe alguma tendência para você não tentar fazer alguma jurisdição extremamente radicalmente diferente, porque ninguém vai entender, a não ser que você tenha uma excelente razão para isso. Então, assim, se a jurisdição é mais ou menos o quê? Pode ser que das 40 regras normais eu vou e mudo uma ou duas, porque na minha taverna ou no meu campo de mineração é uma coisa um pouco diferente, terreno e tudo mais, mas isso seria bom justamente porque você pode adaptar a regra para sua realidade, ou para dependendo da realidade das pessoas que estão participando naquilo. De repente tem um campo de mineração em que a galera é de maneira geral, sei lá, alemã, e no outro eles são noruegueses, e que por algum motivo eles se entendem melhor ali, e outro motivo ali.
Por que você forçaria um a seguir a regra do outro? Se eles estão funcionando bem, então tudo bem, cada um tem a sua jurisdição, não tem problema. E o fato de que você pode adaptar permite que você tenha mais maleabilidade. Antes que os outros saquem algum problema, você já sacou e já adaptou. Quando eles chegarem, é só copiar isso. O único motivo para você realmente fazer uma jurisdição loucamente diferente seria se você sacasse algum problema muito fundamental ou você tem alguma situação muito particularmente diferente que exige um sistema de regras muito diferente, certo? Porque fora isso, é mais ou menos legal você estar perto do que o resto da galera faz, porque daí facilita a transação, facilita a transição de pessoas entrando e saindo, certo? Não tem motivo para você criar uma lei louca do caramba para ser engraçado. Isso seria idiota e você seria prejudicado economicamente em relação a isso. Porém, se você fala que, não, aqui a gente tem um grupo de pessoas muito diferentes, ou a gente tem um terreno muito diferente, e como o livro explica, você tinha vários tipos de mineração diferentes, certo? De rio, de cascalho, superfície, underground, né, túneis, e como é que a gente vai resolver isso? Então, se você tem alguma característica geográfica ou da população muito específica, talvez de fato valha a pena você ter um sistema muito diferente, e aí você vai ter competição de jurisdições e variedade e tudo mais. Mas isso é bom, certo? Seria muito melhor você ter isso do que você falar, não, vai ter uma regra só. Vai ter só um sistema aqui, vai ter uma regulação federal para como é que vai ser isso. Bom, então tá bom. Então ela vai valer para todos os tipos de mineração, com várias culturas de grupos de mineradores diferentes. Cara, vai dar merda. Não é possível que você consiga criar um set de regras super complexo pra uma coisa dessas que vale pra todo mundo. Ou você vai pegar o cara que é da exceção e jogar pra todo mundo, e daí você vai criar um monte de custos bizarros pra um monte de gente que não tem sentido fazer isso. Agora perceba que isso, em vários sentidos, é boa parte da regulação que a gente tem hoje. Regulação de energia, de produção de alimentos, etc. Um monte de coisas que você tem assim que valem às vezes para algum setor, mas pro resto é inútil, ou que não são maleáveis o suficiente, e você tem uma série de perdas de gastos jurídicos, tributários, de resolução de disputas, etc., em vários mercados que simplesmente não precisavam ter isso, ou que inclusive sabem qual seria a solução, mas não podem empregar essa solução porque o governo decidiu que a solução é outra, e se eles empregarem essa solução, vai todo mundo pra cadeia ou toma multas gigantescas. Outra evolução institucional importante que aconteceu foi a alocação de direitos de água, porque para você minerar, você precisa de água, e note, a gente tá falando de regiões às vezes um pouco desérticas, então a água não é exatamente uma coisa muito ampla, e como ela se torna então escassa, fica importante então você alocar direitos de propriedade em cima disso, criar um sistema de compra e venda, criar um sistema de resolução de disputas e tudo mais. O Hans Hermann Hoppe, no livro Uma Breve História do Homem, que recentemente foi traduzido, a primeira parte é muito boa, a segunda parte tem umas teorias meio furada, ignorem, mas a primeira parte é muito boa, em que ele fala da cessão de direitos de propriedade como necessidade de escassez, certo? É o exemplo que eu dei no vídeo passado, eu acho, eu não lembro bem, porque às vezes eu gravo várias vezes, eu não sei mais o que eu falei, eu deixei de falar, mas quando você tem 1 milhão de cabeças de gado e tem 3 pessoas para dividir eles, não realmente importa a arredondada ou qual gado é de quem. Agora, quando você tem 200 cabeças de gado e 20 pessoas, começa a ficar importante. Então, quando você tem escassez, você começa a ter o desenvolvimento de tecnologia de alocação de direitos de propriedade. Então, criaram um sistema para alocação de direitos de água. E eu acho que se você falasse isso no ensino médio, com certeza, numa universidade em economia, eu não sei, mas se você falar de alocação e venda de direitos de água, provavelmente o professor vai tacar um sapato na sua cara de quão absurdo isso é, mas é o que aconteceu na época. E isso tem vários efeitos bons, porque quando você tem alocação de propriedade, você tem propriedade privada, segurança e incentivo para investir nessa propriedade privada. Como é que era o sistema? De novo, primeira apropriação, quem traz a água em trabalho, quem pega algum corpo de água, trabalha, coloca alguma represa, um canal, etc., se torna o dono daquilo, se torna o dono daquele local e pode então vender essa água. Ah, mas Rafael, isso aí faz com que a água se torne um produto. Coisas escassas são produtos, colocar na Constituição que isso na verdade é um direito não muda o fato que elas são escassas e só gera tragédia dos comuns, porque o que de todo mundo, ninguém cuida. Só olha a tragédia de Mariana, por exemplo. Era de todo mundo, deu no que deu. Mas o que acontece? Justo porque você tem esses direitos, então, o que acontece? Isso gera um incentivo para você investir em trazer água. Porque só ele fala, pera, olha, escuta. Tem um monte de gente aqui querendo produzir, tipo, ouro, ok? Então tem grana rolando. E falta água. E se eu for lá e colocar dinheiro em trazer mais água pro deserto e vender pra esses caras, então eu vou ganhar dinheiro, certo? Então o que você tem? Uma corrida de pessoas querendo produzir água
no deserto. Você entende incentivos, como é que isso funciona? Se você tivesse estatizado esse transforma em propriedade, não, é do governo, e daí você tem que conseguir uma licença governamental para ter água na sua mineração. Você já sabe, isso ia dar uma legião de Eduardo Cunha em cima do negócio, você sabe que isso ia acontecer, certo? Então, justo porque você tinha esses incentivos, em 1857, 9 anos depois da descoberta de ouro em Sutter Mill, você tinha 4.000 milhas de canais, de dutos, de aquedutos, de pontes e etc., infraestrutura construída para fornecer água para mineradores, é um investimento total de 12 milhões de dólares. E é importante lembrar que a inflação comeu desde então. 12 milhões de dólares na época era uma puta de uma grana, meu filho. Então você tinha muito dinheiro indo lá para gerar água, olha só que coisa bonita. E como eu falei lá no começo do vídeo, esclarecendo um pouco melhor agora, de fato o governo começou a colocar regulações em mineração, em como as coisas seriam feitas, especialmente em 1866 para frente, na Califórnia e no estado de Nevada, mas em boa parte eles estavam simplesmente codificando em lei o que a galera já tinha decidido. Claro, o argumento todo que eu quero fazer ao longo desse vídeo é que ele não seria nem sequer necessário, mas o fato é que a galera pelo menos teve alguma inteligência de falar assim, ao invés de tentar reescrever o negócio, vamos só colocar na lei o que os caras estão decidindo, porque daí tem um pouquinho mais de segurança. Você consegue imaginar botando o chapéu estatista esse argumento, ok? Então a regulação não foi tanto assim, não, vamos então replanejar o negócio inteiro. Mas ainda assim isso criava incentivos para você fazer alguns tipos de exploração, porque uma vez que você começa a legislar em cima disso, você começa a pensar, bom, peraí, certo? Agora então eu posso usar a lei para expropriar as pessoas, certo? Porque você expropriar alguém dentro de um sistema desse, sem o Estado por cima, seria muito difícil. Você precisaria montar toda uma galera armada e tudo mais para roubar alguém, e depois defender isso, e depois ainda comercializar com outras pessoas. Muito caro, muito complexo. O incentivo muito mais fácil é você tentar reduzir o custo de transação e simplesmente ir para a produção. Então, o incentivo sem o Estado seria para produzir um sistema que permite que você produza mais e que você tente alocar direitos de propriedade em vez de redistribuir ou roubar eles. Uma vez que você coloca o Estado em cima, você começa a colocar alguns jeitos de barrar ou roubar gente, como por exemplo foi passado em Califórnia, na Califórnia, um imposto para estrangeiros, que era o quê? Era um jeito de quem votava, americanos, usarem a lei para excluir quem não vota, imigrantes, colocando então um imposto de $20 nos imigrantes que querem chegar lá e minerar. Isso foi usado para excluir vários imigrantes, especialmente chineses também, porque se você não tivesse isso, é tipo, eu não quero que você minere aqui no meu campo. Tá bom, a gente vai, 2 km para lá e morra no incêndio, dane-se, certo? Mas agora que você pode usar Estado, você pode começar a excluir gente e usar as regras também para criar custos de litigação, de maneira que grandes mineradores têm uma vantagem em cima de pequenos mineradores que tem que estar lá minerando as coisinhas deles e não tem tempo para ir no tribunal ou advogados ou fazer um monte de coisa e tudo mais. Então você consegue usar expropriação para isso e isso acontece muito mais lá para frente, mas nos aspectos dessa historinha, a história acaba por aqui. É um bom exemplo de como as pessoas criam suas próprias instituições, criam suas próprias instituições de resolução de conflitos, seus próprios sistemas de justiça com baixos custos e um sistema de alocação inclusive de água, como que a gente vai levar isso, tudo mais, criando os incentivos para desenvolvimento disso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da historinha, vamos ter mais histórias desse livro pela frente, acho que tem mais umas 2 ou 3 legais pra gente contar, mas por esse vídeo é isso, tchau, tchau. Desculpa que tá tudo meio zoado assim, mas como eu falei, a gente tá em obra e pelo jeito meu vizinho de cima tá fazendo uma obra também, por isso que tem tanto corte, porque temos martelado no meio do vídeo, mas fazer o quê? Tchau, tchau. Falei? É a vida.